Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar a respeito do Comitê de Ética. O Comitê de Ética, uma estrutura importantíssima dentro do cenário mundial a respeito dos estudos, aprimoramentos e sistematizações da pesquisa de maneira geral. Para falarmos de maneira mais clara, vamos fazer o seguinte questionamento. Você sabia que muitas universidades e laboratórios desenvolvem e apoiam pesquisas em todo o Brasil? Isso é muito interessante. Existem várias pesquisas sendo sistematizadas. Muitas vezes você vê o produto chegando às gôndolas do supermercado e não tem noção, ou uma vacina, um medicamento, um creme, qual foi todo o caminho percorrido para aquele produto chegar até suas mãos. E na maioria das vezes é um caminho longo. Este caminho é desenvolvido primeiro por uma pessoa que se sente incentivada a pesquisar, desenvolver uma ideia, pensou em algo inovador ou mesmo aprimoramento de determinada ideia e quis adiantar o seu recurso. Esse adiantar, logicamente, foi estruturado por um orientador. E esse orientador, vislumbrando que isso envolve seres humanos, vai indicar para uma outra orientação, que é uma orientação chamada de Comitê ou Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Esta sistematização se faz necessária porque ela envolve literalmente o corpo humano e por isso ela deve ser organizada e orientada de maneira enfática, decisiva e correta. Dentro dessa perspectiva, nós temos que ter algumas características para a composição do Comitê de Ética. Primeiro, os membros têm que ter antecedentes profissionais ligados direta e indiretamente para se dar uma visão equilibrada e tênue à pesquisa orientada. Tem que ter uma responsabilidade na pesquisa, ou seja, vai aparecer o nome deles na posterior publicação e, logicamente, isso impute uma situação chamada de corresponsabilidade. Não é mais apenas do autor, não é mais só do orientador, mas sim do grupo de pessoas que aquela pesquisa seja colocada em prática e seja sistematizada e colocada ao público. E por último, logicamente, os nomes vão variar de acordo com o lugar. De acordo com o lugar, nós vemos várias as distribuições de comitê pelo Brasil. Nós temos, obviamente, uma concentração grande na região sudeste, onde se originaram e se desenvolveram os primeiros centros, os primeiros comitês e depois, posteriormente, foram se estruturando. Hoje ainda existem poucos no norte e centro-oeste, mas é a título de fundamentação das universidades que gradativamente consigam observar o perfil do seu professor que trabalha nessas universidades para formar esse comitê. Não é uma questão de imposição, é uma questão muitas vezes de um trabalho quase voluntário e exaustivo, porque vai ser um trabalho muitas vezes de curto, médio ou longo prazo. Então você tem que ter pessoas muito envolvidas na pesquisa. Por isso, a gente tem que entender quais são essas pesquisas. Bom, são pesquisas ligadas a comportamento, alimentação, cosméticos, atividade física, vacinas, medicamentos, todas que invariavelmente vão identificar, mudar ou até manifestar alterações no corpo humano. Quando você tem essa situação, você precisa de pesquisa. Para a pesquisa ser relacionada, ser organizada, você precisa fazer amostragens. E essas amostragens têm que envolver um grupo, nesse grupo você tem que ter a especificidade da idade, a especificidade do sexo, escolaridade, às vezes peso, às vezes altura, são N variáveis. Mas essas amostras te dão uma noção do comportamento que se dá naquela amostra para a mesma ação no modo geral. Então ela serve como uma relação adversa de estruturação do resultado a ser alcançado. E a partir desse resultado, positivo ou não, que o negativo também deve ser valorizado no sentido de não se fazer porque, então você consegue ter uma amplitude e uma organização de resultados muito mais satisfatória. Para isso, obviamente, temos algumas ações. Como é que se faz essa metodologia da pesquisa? Se faz através da ingestão de produtos, procedimentos médicos, questionários, observação de comportamento, testes, gravações, enfim, uma gama grande de informações que você organiza. Metodologia é algo muito abrangente que vai variar de acordo com o objetivo que você quer alcançar. Por isso, eu espero ter alcançado com você esta observação do que é o Comitê de Ética, para que serve. E nesse vídeo,
com a relação de formatação do conceito do Comitê de Ética. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!